Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a nossa última aula de conteúdos, né? Sobre esse tema, a escrita na universidade, tá? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre a resenha acadêmica, né? Então, o que é uma resenha? A resenha é um gênero textual, muito mais do que um resumo, né? Afinal, o estudante tem a chance de expressar a opinião, né, sobre um determinado assunto, sobre uma obra, um livro, uma peça de teatro, um artigo científico, né? E a habilidade com o gênero textual é de grande utilidade para o decorrer do curso, principalmente o desenvolvimento do TCC, tá? Então, a resenha, ela tem o processo de resumo, de sumarização, e acrescenta-se a questão do aluno poder expressar a opinião dele a respeito de determinada obra. Veja que essa questão de opinião, isso é importante nós pontuarmos. Essa questão de opinião, ela precisa ser fundamentada em leituras, fundamentada em autores, tá? Então, é uma opinião cuidada mesmo, tá? Aí, no segundo apontamento, as resenhas, elas apostam numa linguagem direta, objetiva, né? Que é muito característica dos gêneros textuais acadêmicos, essa direção, essa objetividade, né? Mesclando a criticidade com descrição. Então, você descreve e você critica, certo? O resenhista, ele tem margem para apresentar o seu ponto de vista, por isso, a questão da palavra opinião, nós sempre vamos pensar em ponto de vista, tá? E precisa ter embasamento e argumentos consistentes, tá? Então, na resenha acadêmica, é preciso ter cientificidade. Não é você dizer se gostou ou não gostou. Você precisa argumentar e com argumentos consistentes, tá? No próximo apontamento, a resenha ela tem uma padronização de textos científicos, tem um molde rígido, né? E ela apresenta 3 formatos de acordo com o propósito comunicativo. Então, a resenha pode ser crítica, descritiva ou temática, tá? A resenha temática, muitas vezes, ela é chamada também de resenha comparativa, tá certo? Bom, a resenha crítica, ela é composta de 4 partes, tá? De 4 partes. Na primeira parte, é onde o aluno inicia o texto e vai apresentar dados bibliográficos, vai apresentar faz uma breve apresentação da obra, situa o leitor na temática, né? Então fala do geral da obra, situa o leitor no tema em que é abordado ali, certo? Explica como que é dividido aquele artigo, aquela seção, aquele capítulo, aquele livro, ou seja, ele faz uma descrição geral do objeto resenhado. Na sequência, vem a sumarização, né, que nós já falamos no vídeo anterior, né? Então, dentro de 3 a 5 parágrafos, o resenhista vai fazer um resumo da obra, tá? Então, aquele resumo que você fez o trabalho lá, fazendo as omissões, os apagamentos e a construção, você vai poder usar na sua resenha crítica, né? Na sequência, você vai criar em média mais 3 parágrafos para você analisar a obra criticamente, falando do conteúdo. Você pode basear-se em outros autores, explicações dadas pelo professor na sala de aula, utilizar o seu senso crítico de acordo com os conhecimentos que você foi adquirindo, certo?
E por fim, a conclusão, você vai fazer a parte da recomendação ou não recomendação da obra, né? É preciso explicar se aquele conteúdo contido na obra, ele vai ser útil nessa área de estudo ou naquele ramo da sociedade, né? Então, você não vai fazer mais uma crítica ao conteúdo, você vai fazer uma crítica à obra no geral, tá certo? No último parágrafo, o estudante vai colocar o nome completo, vai colocar o curso em que está e a instituição de ensino em que está se graduando. Outro tipo de resenha é a resenha descritiva, né? Mais conhecida também como resenha de conteúdos, né? A resenha descritiva, ela se diferencia da crítica pelo simples fato de não abrir espaço para o estudante expor a sua opinião, né? O foco, como o próprio nome já sugere, é fazer descrições sobre a determinada obra. Então, ele vai ter a introdução, onde ele vai apresentar a obra, ele vai fazer o resumo da obra, não vai fazer os parágrafos da crítica e já vai direto para as considerações finais, tá? Se ela é recomendada ou não. Então, no caso, o passo a passo da resenha acadêmica descritiva é o mesmo da resenha crítica. A única diferença é que aquela parte da análise crítica, ela não existe, certo? A resenha temática ou comparativa, ela é um trabalho acadêmico muito valorizado durante o curso de graduação. Por quê? Porque ela resume e ela analisa não apenas a obra em si, mas vários textos que se dialogam. Então, por isso que é resenha comparativa. Então, você vai ler vários textos e vai escrever sobre esses textos, né? Em que eles convergem, em que eles divergem, certo? Então, o primeiro passo para fazer uma resenha temática é apresentar o tema a ser discutido, né? Vai mostrar ao leitor qual é o assunto principal das obras estudadas. Então, antes de você começar a sua resenha temática, você precisa ter um resumo de todos os textos, né? Para que o conteúdo fique com uma estrutura organizada, né? E você vai reservar um parágrafo para cada resumo de texto. Após o resumo, vem a conclusão, ou seja, a parte da resenha onde o estudante explica os textos, coloca os autores para dialogar e finalmente emite a sua opinião, né? As referências bibliográficas de cada texto estudado devem ser apresentadas, assim como acontece na resenha crítica. Também é importante que o estudante faça uma breve descrição de si mesmo, com nome, curso e universidade. Quando a resenha acadêmica estiver pronta, o aluno pode submeter o seu material, né? Tem várias revistas científicas que aceitam esse tipo de trabalho, tá? Para publicação, que tem que ser dentro das normas. E para o estudante universitário que pretende seguir nos estudos, são ótimos textos para fomentar e ampliar o currículo Lattes. O que é currículo Lattes? É o currículo que você tem lá na internet, onde as pessoas sabem tudo o que você estuda, o que você publica, né? Então, o nosso currículo que está lá dos nossos estudos e nossas publicações. Olha, esse quadro é o que aparece no material de vocês, tá? Então, veja que ele diz a mesma coisa que foi posto até agora, né? Que a resenha, ela tem introdução, sumarização, crítica e conclusão, certo? Então, a introdução apresenta o tema, propósito do livro ou da obra, informações sobre os autores, o modo de produção, referências, publicações semelhantes e outros aspectos. Então, é o contexto, quem escreveu, onde publicou, como dividiu o seu texto. Depois vem a sumarização, que é a apresentação do resumo da obra, né? Então, descreve a organização do livro, faz-se o resumo. O discurso é indireto, né? Mas pode ter situações também, tá? Pode ter citações, não tem problema. A crítica na sequência, né? Onde você vai avaliar a obra,
considerando os aspectos gerais, né, da obra. E, por fim, a conclusão, se o livro é recomendado, se não é, né, e possíveis restrições que caso haja nesse livro, né, ou nessa obra, ou nesse artigo, e para que tipo de leitor que ele é indicado, quem seria o leitor em potencial, quem seria o público-alvo. Eu tenho recebido alguns textos já dos alunos, ou algumas perguntas dos alunos sobre o trabalho com a resenha, então, assim, verifiquem esse quadro, ele ajuda bastante vocês a respeito de como que você organiza a sua resenha, tá certo? Bom, aí o material que eu encaminhei para vocês tem uma proposta de atividade, tá? Onde são apresentados 4 trechos, né? Trecho A, B, C ou D, e vocês deveriam dizer qual trecho que seria uma introdução, qual seria uma sumarização, qual seria uma crítica e qual seria uma conclusão, tá? Então, o trecho A é a sumarização, o trecho B é a conclusão, o trecho C é a introdução e o trecho D é a crítica. Então, para quem fez a atividade aí, né, para se desenvolver um pouco melhor, fica aí a correção dessa atividade, tá certo? E aí eu coloquei para vocês algumas reflexões possíveis que você pode fazer na sua conclusão, já que é na obra, na resenha, a parte em que você se posiciona realmente, né? Então, você pode dizer se você recomenda ou não a obra e como, de que maneira você recomenda, para quê? As restrições da obra, se tem restrições, alguma coisa que esteja faltando ou que esteja equivocada, quais restrições, né? Indicação de leitores em potencial. Então, quais seriam os leitores que se aproveitariam daquela obra, seria bom para ele, né? E o elemento de destaque, se tem algum elemento no livro que chame atenção, que torne o livro ou a obra uma obra muito boa, ou o contrário, né? Se você não recomenda, qual que é o elemento de maior destaque aí que para essa obra não ser aproveitada, ou de repente uma ressalva, né? A obra, ela tem todos os pontos negativos, mas, né, ela pode ser aproveitada dessa maneira, tá certo? Bom, eu mandei também no material de vocês passos importantes para a resenha, né? O passo inicial para planejar sua resenha é a leitura atenta da obra pelo menos 2 vezes. No texto está isso, mas eu recomendo no mínimo 3 vezes, tá? Então, a primeira leitura, você vai ver como que o livro se organiza, os conteúdos, aí que tá livro. No caso, o trabalho de vocês é um artigo, um capítulo de livro, né? Então, os conteúdos, os percursos argumentativos, né? Entre outras coisas. A segunda leitura, você vai sumarizar o teu texto, dialogar com o texto e tudo mais, né? E vai esboçar um rascunho, um esboço desse texto. Depois você vai pesquisar sobre os autores, trazer mais informações sobre essa obra, onde está publicada, para que você possa contextualizar esse texto. Então, não dá para você ficar preso só no texto, você precisa sair em busca de novas informações, ou conversar com o seu professor da disciplina, para que vocês possam também ampliar esses conhecimentos e esses repertórios, certo? Depois, a extensão da resenha, ela vai variar, né, de acordo com os fatores, né? Então, a gente tem lá, vão desde diretrizes dos periódicos. Então, geralmente, a resenha, ela não quem dará a diretriz para essa publicação é onde será publicado, né? Mas, para evitar o risco de escrever um texto superficial ou muito descritivo, a resenha precisa girar em torno de 5 páginas, né? E lembra lá do 20% do resumo, tá? Que nós trabalhamos no vídeo anterior. Cuide da apresentação da resenha, aqui vai falar a respeito da formatação, né? Tem que ser em ofício A4, margem superior e inferior, o espaçamento entre linhas e tudo mais, que o professor Breno já deve ter passado para vocês, né? Então, olha lá, ó, as resenhas não costumam ter títulos.
Você pode apresentar a referência bibliográfica da obra, precedendo do corpo do texto, que deve ser corrigido sem identificação das partes, introdução. Então, você não precisa escrever introdução e coloca seu texto, revisão e coloca seu texto. Não, é um texto corrido mesmo, não precisa separar as partes. Bom, então aí você escreve, né, um pequeno cabeçalho, capa de rosto, sumário, que são, esses elementos pré-textuais, eles não são recomendados, não há necessidade, já que você vai colocar lá no finalzinho o seu nome completo, o seu curso e a sua universidade, tá certo? Bom, gente, os passos estão aí, os exemplos estão no livro, tem muitos exemplos que vocês podem pesquisar. Então, o trabalho final em parcerias com a disciplina, vocês farão um resumo e uma resenha. Então, são 2 gêneros textuais. O texto base foi escolhido pelo professor do curso de vocês, para que vocês pudessem ampliar os conhecimentos de vocês e também tivessem condições de se posicionar no texto, né? Observem todas as orientações dos slides que a professora Luciana colocou, as falas aqui nos vídeos. Os trabalhos poderão ser feitos em trios, devem ser encaminhados em PDF, porque normalmente eles desconfiguram, tá? E as dúvidas poderão ser encaminhadas aos professores, tá? Os 3 professores, com exceção da educação física, que no caso serei só eu e Breno, certo? E aí, que passo você já deu, né? E a gente tá em reta final, tá? A gente tá terminando mesmo o nosso semestre aí e vamos lá, firmes e fortes para terminar, né? Então, bom trabalho, capriche, estamos na reta final. Um abraço a todos.